500 moedas são distribuídas entre 3 pessoas A, B e C sentadas em círculo da seguinte maneira. A recebe uma moeda, B 2, C 3, A 4, B 5, C 6, A 7 e assim por diante, até não haver mais moedas suficientes para continuar o processo. A pessoa seguinte, então, receberá as moedas restantes. Quantas moedas recebeu a pessoa B? Questão de altíssimo nível, não é verdade, pessoal? Então vamos entender o nosso problema? O problema está dizendo que 500 moedas foram divididas da seguinte forma. A pessoa A recebeu uma moeda, a pessoa B 2 moedas, a pessoa C 3 moedas, a pessoa A 4 moedas, depois B 5 moedas e assim por diante. Foram distribuídos um total de 500 moedas, de tal forma que quando não der mais para distribuir moedas segundo esse processo, o restante das moedas será dada à pessoa seguinte. Tudo bem? Então tá, pessoal. Então tá. Aí o problema quer saber quantas moedas recebeu a pessoa B. Então vamos computar aqui o total de moedas distribuídas, pessoal. Olha só. O total de moedas distribuídas foi o seguinte. Uma moeda para a pessoa A, 2 moedas para a pessoa B, 3 moedas para a pessoa C, 4 moedas para a pessoa A, 5 para a pessoa B, 6 para a pessoa C, assim por diante. Até uma quantidade N, a maior possível, esse N, distribuído para uma certa pessoa, que a gente não sabe se é a pessoa A, B ou C, de tal forma que essa soma aqui seja menor ou igual do que 500, não é verdade? Então, vamos entender nosso problema? Olha só. Quantidade de moedas distribuídas. 1 para a pessoa A, 2 para a pessoa B, 3 para a pessoa C, 4 para A, 5 para B, 6, assim por diante. Até uma quantidade N para uma certa pessoa, A, B ou C, que a gente não sabe, mas a gente sabe que esse N é o maior natural possível, tal que essa soma aqui é menor ou igual do que 500. Tudo bem? Vamos atrás desse N logo? Vamos lá. Olha só. Observe você que eu tenho aqui soma dos termos de uma PA, né? Soma dos termos de uma PA. Então, vou usar a fórmula da soma dos termos da PA para a gente obter o resultado dessa soma. E a fórmula da soma dos termos é essa aqui, olha. A1 mais AN vezes N sobre 2. Bom, em vista dessa fórmula, essa soma aqui vai ficar assim, ó. O primeiro termo é 1, mais o último termo somado é N. Nesse caso aqui, a quantidade de termos somados também é N. Isso tudo sobre 2. Isso tem que ser menor ou igual do que 500. Lembrando sempre que eu estou procurando o maior N, tal que essa soma aqui é menor ou igual do que 500, tá bom? Então tá, pessoal. Aqui agora é o seguinte. É claro que a gente poderia multiplicar cruzado, formar uma inequação de segundo grau, resolver sem problema nenhum e verificar qual é o maior N que satisfaz essa desigualdade. Mas eu não vou fazer assim não, uma vez que esse N é um número natural. Sempre que o N for um número natural, um número inteiro, a gente consegue especular o seu valor, é achar o seu valor por especulação, sem problema nenhum. Então veja bem, olha só, eu vou começar aqui com N igual a 30. Se N for igual a 30, olha só o que vai dar o primeiro membro. Bom, isso significa que aqui vai ficar 31 vezes 30 sobre 2. Quanto é que dá isso? Se N for 30, a gente vai obter 31 vezes 15, né? Simplificando esse 30 com esse 2, ó, 31 vezes 15. E 31 vezes 15 é 465. Então tá, vamos caminhar um pouquinho mais. Se N for 30, essa soma aqui é 465. Será que N igual a 31 também é tal que essa soma aqui é menor ou igual do que 500? Vamos ver? N igual a 31. Se N for igual a 31, a gente vai obter o seguinte, olha, 32 vezes 31 sobre 2. Simplifica esse com esse, é 16 vezes 31. E 16 vezes 31 é 496. Opa, estamos chegando pertinho de 500, né? 496. Então, se N é 31, a soma dessas N primeiras parcelas é 496. Bom, se N for igual a 32, N igual a 32. Se N for igual a 32, a soma das N primeiras parcelas, né? Essa soma aqui vai ser 32 mais um 33, vezes o N, que é 32, dividido por 2. Então, esse simplifica com esse, dá 16, né? 33 vezes 16.
528. Opa, observe, passou de 500, né? Se N é 32, a soma dessas N primeiras parcelas é 528. Ultrapassou de 500. Então você vai concluir, pessoal, que o maior N, tal que essa soma aqui é menor ou igual do que 500, é 31. Opa, 31. Então o processo se encerrou quando foram distribuídas 31 moedas. E aí, quando você distribuiu 31 moedas, o total de moedas distribuídas foi 496 e sobraram 4 moedas ainda, né? 496 para 500, 4 moedas ainda para ser distribuídas para a pessoa seguinte, tá? Bom, então vamos lá. O que o problema quer que eu determine? Ele quer que eu determine quantas moedas recebeu a pessoa B. Bom, vê se você concorda comigo. A pessoa B recebeu 2 moedas, a pessoa B recebeu 2 moedas, recebeu o que mais? A, B, 5 moedas, recebeu o que mais? 8 moedas e assim por diante. A gente observa que a quantidade de moedas recebidas pela pessoa B é um número tal que ele dividido por 3 deixa resto 2. Na verdade, olha, 2 dividido por 3 deixa resto 2, 5 dividido por 3 deixa resto 2, 8 dividido por 3 deixa resto 2, tá? Em vista disso, você vai concluir que B recebeu até a quantidade de 29 moedas, porque 29 é tal que dividido por 3 deixa resto 2, na verdade? 29 aí 30, 31. Né? 31. Esse 31 aqui, a quantidade de 31, foi distribuída para a pessoa A. Tá? Bom, então tá. Eu já sei que a pessoa B recebeu essa quantidade aqui, mais o resto. Por que eu vou dizer? Por que eu estou dizendo mais o resto das moedas? Mais 4 moedas, conforme nós discutimos aqui, é o restante. Por quê? Porque é o seguinte, olha só, nós estamos aqui, ó. B recebeu 29. C recebeu 30. A recebeu 31, opa, então essa quantidade de 31 aqui foi distribuída para A, para a pessoa A. E o restante para a pessoa seguinte, conforme o problema está dizendo. Então, o restante aqui é 4. Então, a pessoa seguinte, que é o B, recebeu mais 4 moedas. Aqui está a quantidade de moedas que recebeu a pessoa B. Nossa, questão de altíssimo nível, né? Então, a fim de determinar essa soma aqui, essa quantidade, nós vamos... basta fazer o seguinte, olha, observe que esses primeiros termos aqui formam uma PA. Então, vou aplicar a fórmula de soma dos termos da PA aqui e depois somar mais 4. Então, vou chamar assim de SB a quantidade de moedas recebidas pela pessoa B. De acordo com a fórmula de soma dos termos de uma PA, é o primeiro termo, 2, mais o último termo, 29, vezes a quantidade de termos. A fim de determinar a quantidade de termos que tem essa PA, a gente pode pensar no termo geral. Olha, a N é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é 29, o A1 é 2, N é o que eu quero calcular, menos 1 vezes a razão, que é 3, né? Então, 29 é igual a 2 mais, aqui faz distributivo, é 3N menos 3. Então, 2 menos 3 dá menos 1 para o primeiro membro mais 1. 29 mais 1, 30. É igual a 3N e, portanto, N é igual a 10. A quantidade de termos que tem essa PA aqui é 10. Então, vezes 10 sobre 2, né? E aqui ainda, pessoal, tem um mais 4, tá? Mais 4 aqui, vou colocar aqui. Acho que não vai embolar não, tá? Mais 4. Então, a soma, o total de moedas recebida pela pessoa B vai ser o quê? 2 mais 29, 31. Esse 10 com o 2 você pode simplificar, dá 5. Então, 31 vezes 5, mais esse 4. Esse 4 é esse aqui. Portanto, o total de moedas recebido pela pessoa B vai ser o quê? 31 vezes 5 dá 155. 155 mais 4, 159 moedas recebeu a pessoa B. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzido no período 2012 a 2021 será igual a quanto? Então tá, pessoal. Então o que o problema está dizendo para a gente?
Ele diz para a gente que a produção anual, né? A produção anual em 2012 é 50,25, em 2013 51,5, 2014 52,75, 2015 54 e assim por diante. Conforme você está observando, a quantidade de arroz produzida por ano forma uma PA, não é verdade? Forma uma PA de primeiro termo 50,25 e razão 1,25, né? Que é a diferença entre esses dois números. Muito bem. O que ele quer que a gente determine? Ele quer que a gente determine a produção no período 2012 a 2021. A produção nesse período de 10 anos. E a produção nesse período de 10 anos corresponde à soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Portanto, eu devo determinar a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Tudo bem? Então vamos lá. Fórmula de soma dos números de uma PA. Soma dos números é igual a quê? É a 1 mais a n vezes n sobre 2. Como eu quero calcular a soma dos 10, o n é 10. Então fica assim, a soma dos 10 primeiros números é o A1 mais o A10 vezes 10 dividido por 2. Um pouco mais, a soma dos 10 primeiros números da nossa PA vai ser igual ao primeiro termo é 50,25 mais o décimo termo, que eu não sei, mas tem como a gente calcular via fórmula do termo geral. O décimo termo de uma PA, pessoal, pode ser escrito como a soma A1 mais 9 vezes a razão, né? O décimo termo, de acordo com o termo geral, é A1 mais 9Rs. Muito bem. Então, o décimo termo vai ser igual ao A1, que é 50,25, mais 9 vezes a razão. A razão aqui é 1,25. A razão é 51,5 menos 50,25. Isso dá 1,25. Então, o décimo termo vai ser 50,25 mais 9 vezes 1,25, que é 11,25. 11,25. Um pouco mais, o décimo termo, então, vai ser 50,25 mais 11,25, isso vai dar 61,50. Né? 61,50. Pronto, pronto. Então, o décimo termo da nossa PA, que corresponde à produção no ano de 2021, é 61,5 toneladas. Volte para a fórmula de soma dos termos, volta para cá. Onde tem esse A10 aqui, você coloca 61,5, ou 0,50, tanto faz. E multiplica por 5, porque já dá para você simplificar esse 10 aqui com 2, ó, multiplica por 5. Então, a soma dos 10 primeiros termos é igual a quanto? 50,25 mais 61,5. Isso vai dar 111,75. Aqui vezes 5, né? Vezes 5 aqui. Isso vai dar 111,75, ainda vezes 5. Finalizando agora o problema, a soma dos 10 primeiros termos é 111,75 vezes 5. Isso vai dar 558,75. 558,75. Ou seja, no período considerado de 2012 a 2021, o total, a produção total em toneladas é 558,75. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D.